Sejam muito bem-vindos, Medicina de Família Podcast. Aqui quem fala é Henrique Pereira, eu sou médico de família e comunidade, e aqui na minha frente. Eu sou o Ícaro Salerno, também médico de família e comunidade. E na produção, Leandro Rodrigo. E aqui nós desvendamos, né, a medicina, além do carimbo, né? Nós falamos aqui do backstage, né, da medicina, o que acontece nas entrelinhas. E a primeira coisa é lembrar que o Medicina de Família Podcast é uma produção independente, né? Nossos recursos são próprios, não recebemos recursos de nenhuma outra fonte, né, terciária. E a gente está visando divulgar a nossa especialidade, né, e também assuntos comuns da nossa prática. Aí a gente pode fazer o disclaimer. Uhum. Nada do que for dito aqui substitui a opinião de um médico, e qualquer coisa que vocês precisarem ou dúvidas que aparecerem, tirem elas com o seu médico. Então aqui é só pra gente falar da nossa especialidade e questionar coisas. Exato. Reforçando, né? Mais uma vez, não somos recomendações, não somos uma recomendação de tratamento, de consulta, não substituímos uma consulta médica. O que gostaria de falar sobre os temas, né, que a gente começou. Então, falamos primeiro da depressão, né? Esse diagnóstico que talvez seja mais delicado, né, do que realmente parece. Falamos também da forma como isso é abordado dentro do consultório, tanto os transtornos mentais comuns, né, como a própria ansiedade, né, e entramos nos sintomas clínicos inexplicáveis, né, que a gente vê que tem muito paciente que sofre pela falta de empatia, né, dos profissionais de saúde, principalmente os médicos, né, que acabam chamando esses pacientes somatizadores, né, os hiperutilizadores, né, e então os pacientes com sintomas medicamente inexplicados acabam sendo vítimas de um sistema, né, que é baseado no modelo biomédico, então não consegue trocar o contexto, não consegue ir para um contexto mais biopsicossocial, então não consegue lidar com a demanda, né, desses pacientes que são considerados complexos, né, e realmente tem uma questão social de base, né, de falta de educação médica, falta de acesso, né, falta de retornos adequados, retornos breves, então tudo isso está nos episódios anteriores. Mas isso faz parte, né, de um conjunto aqui, de um espectro de discussões, né, que a gente tenta aumentar para o contexto, né, dos pacientes que trazem uma consulta médica mais complexa, né, são demandas, né, a gente até chama de demandas ocultas, né. Então, a habilidade médica para lidar com essas demandas ocultas e algumas situações de saúde que os médicos, de certa forma, fora da atenção primária, não conseguem manejar com maestria, né? E aí uma das demandas que chega no consultório da atenção primária, né, do médico de família, que consegue lidar melhor com isso, né, são, primeiro, sintomas ansiosos, né, em relação a tudo que está acontecendo no corpo, né, com situações do ciclo de vida. Mas um tema específico que a gente vai abordar hoje são as drogas do estilo de vida, né, os lifestyle drugs. Ou seja, o que é isso? É uma pessoa assintomática completamente, ela não tem nenhuma situação de saúde, nenhum medo específico em relação a patologias, né, a doenças, a exames específicos, ela, a princípio, não tem nada de errado no corpo dela. Mas a demanda dela é um potencializador cognitivo. Então, ela vê, né, que algumas drogas, alguns medicamentos, por alguma cultura dentro principalmente no contexto da educação, né, da alta performance da educação, existe essa cobrança, né? Existe essa cobrança social, existe essa cobrança dos pais, né? Existe essa autocobrança também, né, de mostrar resultado, né, para as pessoas, né? Parece que hoje, se você não mostrar um resultado, você é um fracassado, né, basicamente. Então, as pessoas têm medo, né, de não passar num concurso, não passar numa prova. Então, o desempenho, né, tanto escolar, desempenho até de atletas, né, essa cobrança muito grande leva o paciente a buscar um médico e exige do médico esse potencializador
para atingir alguns objetivos, né? Acaba sendo objetivos inespecíficos e irreais, né? E aí que entra o lifestyle drugs, né? São drogas que alteram o estilo de vida da pessoa para ela ser uma pessoa que ela não é, né? Ela gostaria de, através do medicamento, né, alcançar um segundo indivíduo, né? Que ela se imagina, como, né, ideal. E aí existem vários meios, né, para conseguir isso, né? E aí acaba caindo no médico, né, essa demanda. Então lidar com essa demanda é realmente um assunto delicado, né? Um assunto complexo e que, de certa forma, está acontecendo, né? Então essas pessoas conseguem essas medicações, por mais que esses potencializadores cognitivos, né, que a gente vai tentar desmistificar, né, essa promessa, né, que de fato não acontece. O paciente fica só com efeito colateral, né? Mas os pacientes conseguem, né, essas medicações, mesmo sendo receita amarela, né? Ou até as receitas azuis, né? Para medicamentos para insônia, né? Então, assim, os pacientes tentam de tudo. Então, essa prática acontece mesmo. E isso vai chegar no consultório, faz parte da realidade médica e é muito difícil lidar com isso, né? Então, o papel do médico de família acaba sendo primordial. Acho que vale a pena a gente começar sempre eu trazendo isso, como que isso acaba aparecendo pra gente, né? Então, vamos lá, a gente é médico da atenção primária, a gente acaba tendo problemas indiferenciados na nossa prática ou queixas das mais variadas formas, né? E, em geral, como aparece pra mim, são o uso dessas drogas que se deu o nome de lifestyle drugs. Tem também, em geral, eles são drogas estimulantes, né? Então, o pessoal, tem gente que chama de psiquiatria cosmética, tem smart drugs, então tem vários Smart nomes. pills, né? Smart pills. Então tem vários nomes, e assim, essencialmente são estimulantes, né? Das mais variadas formas. Existem estimulantes que são legalizados, esses que a pessoa consegue com receita médica, e tem os estimulantes não legalizados, né? Existe cocaína, alguns tipos de anfetamina. Bom, Os medicamentos legalizados são uma forma de anfetamina. Né? Sim, são derivados né? Mas assim, como que chega, pelo menos no meu dia a dia, chega essa demanda? Como isso acontece em todas as fases da vida, essa, entre aspas, otimização, normalmente acontece, uma mãe chega com uma criança na fase escolar, com uma cartinha da escola falando que a criança ela não se comporta, não fica quieta. E aí, só do jeito que a pessoa escreve a carta, você já vê que a pessoa está implicando um diagnóstico, né? Que é o famoso TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção. Né? E hiperatividade. Então, se você fizer um teste desses de checklist, que a gente já está batendo em cima, eventualmente você vai ver que o tal do TDAH nada mais é do que um espectro da criança. Exato. Né? Muitas vezes, e assim, sempre trazendo isso, né? A gente está sendo sensível, a gente não quer bater de frente com quem já talvez tenha feito esse diagnóstico fora. Então, a gente só está trazendo a discussão, a gente não quer causar nenhuma discórdia, em princípio. Se você fizer o checklist lá, a gente não vai ler aqui o checklist, mas assim, são comportamentos de criança mesmo. Então, o que eu tinha até comentado, a escola não se moderniza, então há um ecossistema na nossa sociedade em que as crianças, apesar de ter várias tecnologias à sua disposição, coisas rápidas que você vê na tela e você já tem o resultado, você já tem o que você quer, imediato, e a escola não se moderniza, de certa forma. Então, a escola está aí igual há 300 anos e a gente quer que as crianças fiquem lá quietas, sem tela, olhando e fazendo uma coisa
repetitiva e muitas vezes monótona. Uhum. Então é óbvio que as crianças têm essa dificuldade Elas de vão acompanhar. reagir, né? Elas vão reagir. E a primeira resposta desse ecossistema, às vezes a escola não está dando conta de crianças que não se concentram, não ficam quietas. Os pais também já não aguentam a criança que acaba indo mal na escola, né? E o pai tem um medo da criança não ter um bom ensino, já que ela não está se concentrando, já que ela já recebeu várias cartinhas dos escola, pais, cartinha da escola falando para os pais fazerem alguma coisa. Então, para a gente chega já o conflito estabelecido. Então, falta o médico validar aquilo e dar o remédio que a escola já está pedindo. Tem vezes que a escola até já vem com diagnóstico. Já vem com diagnóstico e com remédio. Uhum. E, em geral, quando isso acontece, cara, você vê que a escola tem uma cartinha já padronizada, que acho que ele copia e cola e manda, né? Precisa de avaliação do psicólogo, tal, não sei o que, criança. E aí, que a criança tá indo mal, tal, né? Uhum. Aí, quando você vai ver, eu em geral, eu devolvo. Eu faço uma outra carta, pedindo pra escola me falar em qual fase da alfabetização a criança tá, quais são as aquisições dela. É importante você ver o que ela adquiriu, né? Exato. E não o que ela não consegue fazer, né? Assim, de partida. Então eu quero ver o que ela adquiriu. Aí não deveria ser o meu trabalho, deveria ser um trabalho de um psicopedagogo, alguma coisa assim. Mas em geral, como bate nessa questão de demanda por uma droga estimulante, famosa, né? Dando nomes aqui, é a tal da Ritalina, né? Que é o metilfenidato. Que, como você já tinha falado, é um derivado de anfetamina, né? E essa droga tem escolas, dependendo do nível aquisitivo dos pais, tem escolas que tem uma grande porcentagem de crianças que estão sob efeito dessas drogas, que são estimulantes, né? Então, mas parece que é uma contradição, né? Então, ele estimula mais? Não, ele consegue deixar a criança focada, alerta e fazendo atividades monótonas com uma maior concentração. E a gente vai chegar nisso, né? Que talvez isso prejudique a criatividade, algumas outras coisas, né? A visão espacial e tal, algumas outras partes do conhecimento que são desfavorecidas com o uso dessas medicações. Mas vale a pena também a gente contar, até eu tenho uma curiosidade, né? Que como surgiu o nome Ritalina, né? Era acho que na década de 40, acho que é um cientista italiano, ele estava querendo desenvolver a partir do estudo de anfetaminas mesmo, né? Alguma droga que conseguisse manter sua esposa num peso que ele julgava ideal, que ela jogasse melhor tênis e que ela desempenhasse melhor as atividades. E aí o tal do metilfenidato, ele apelidou de Ritalina, porque o nome da esposa dele era Rita. E que parece que, né, fez todo sentido para ele, mas assim, então você vê, desde a década de 40, a gente tem o uso dessas substâncias. E no mundo inteiro, há um aumento muito grande dessas smart drugs ou lifestyle drugs, sendo que o Brasil, pasmem, é o segundo maior consumidor desse tipo de substância Ritalina, no mundo. né? Perdendo para os Estados Unidos. Isso. Que é curioso, né? No mínimo. Existe esse grande problema, né? Que a gente tem que ir na natureza da demanda, né? Então, chega a carta da escola, ou seja, acontece uma pressão muito grande já na consulta, porque tem que ser resolvido naquela consulta. Ou seja, a própria cultura do imediatismo já está contaminado na consulta. Se veio com uma carta da escola, então tem que sair com o remédio que está sendo demandado ali. Então, primeira coisa, eu acho que o papel do médico que recebe essa demanda é rastrear o que está acontecendo. De fato, mudar o contexto. Não tem como a gente ver, a gente está vendo um número absurdo, né, de demandas, de cartas de escola, né, colocando na conta que o médico resolva um problema de falta de atenção. Então, primeiro, não é, mesmo que existe, vamos supor que existe um problema de falta de atenção. Nem todo mundo deve ser tratado com medicamento. Começa por aí. Vamos supor que alguns
déficits de atenção resolvam espontaneamente, que deve ter uma margem considerável. E outra, qual que é a natureza dessa demanda? A gente tem que investigar não só a criança, né, que você falou, os aprendizados motores, os aprendizados cognitivos, né? Então faz parte da consulta ter tempo, ter paciência e empatia com uma criança que ela está num ambiente familiar que pode influenciar o comportamento dela escolar. Então, se na casa existe uma dinâmica familiar de conflito, ou seja, os pais trazem os problemas do trabalho e da vida para dentro da casa, a criança vai ser contaminada automaticamente. Se ela vê uma violência doméstica, com certeza ela não vai ser uma pessoa engessada, não vai ser uma criança que está ali alegre indo para a escola. Porque todo dia, dentro da rotina dela, tem uma violência, uma agressividade que ela está presenciando. Então, a primeira coisa, rastrear isso com os pais talvez seja já o suficiente para ver que a criança, ela de fato consegue absorver esses comportamentos, né? Ela tem um comportamento de espelhar-se, né? Nos comportamentos dos adultos que ela considera importante, no caso, sempre os primeiros na hierarquia de importância vai ser os pais, né? E aí, que família não está passando por problemas de trabalho, principalmente numa crise que a gente está vivendo agora, não está passando por uma crise de saúde, que é uma pandemia, ao tempo todo qualquer pessoa pode ficar doente, isso traz preocupações para os pais. Que família não está passando por problemas financeiros, que família não está passando por problemas legais. Se você pega uma criança que está no meio de uma separação conjugal, é óbvio que ela vai ter um desempenho escolar comprometido. E a solução para isso não é um comprimido, não é uma solução mágica. Não vai acontecer de um dia para o outro. Não existe dose para essa criança de nenhum potencial cognitivo, de Ritalina, que vai resolver o problema da separação conjugal. Então, assim, atuar na natureza do problema, que talvez a escola não faça, né? A escola simplesmente vai dar do meio para frente, né? Empurra um déficit de atenção, empurra um problema escolar para frente para o médico, mas e para trás? Será que não pode trazer os pais para conversar o que está acontecendo? Então essa conversa, essa escutativa, já não ocorre pela escola, já delega para o médico. E quando o médico consegue ir por esse lado, talvez ele consiga conversar melhor com a família, estabelecer uma dinâmica que existe um anseio muito grande por um desempenho escolar, né? Surpreendente, né? Todos os pais querem que seu filho tire 10, né? Ninguém quer que seu filho vá na média, que é o que acontece, né? A média é justamente porque a maioria das pessoas vão na média. Algumas crianças vão abaixo da média, outras acima da média. Mas essa demanda por um desempenho, né? Essa cultura social que você tem que ser o maior produtivo possível, e como se aprender tirar 10 em tudo fosse um atestado de sucesso, né? Para o resto da vida. E a gente sabe que realmente, de fato, não é isso. Mas, primeiro, os pais pagam um colégio particular. Vamos supor aqui, né? Os pais que têm condição para isso. E o filho vai mal, ele não quer ver o dinheiro dele jogado fora. Ele quer que o filho vá bem. Só que, como a escola já cria essa demanda do déficit de atenção, então ela transfere o problema para ser medicalizado. Então, como se transtorno de déficit de atenção e hiperatividade fosse uma doença, e não é. É um rótulo estigmatizante. O ideal é entender o contexto social dessa criança, a dinâmica que ela está inserida, que isso vai ter muito mais resultado do que simplesmente um medicamento que, quando a pessoa não tem o benefício direto do medicamento, ela só vai ter o efeito colateral. Pensando que Ritalina, metilfenidato, Venvance, esses medicamentos são... Concerta, né? Olha só que nome. Eles são derivados da anfetamina, eles são estimulantes adrenérgicos. Então, quais são os efeitos mais importantes para uma criança? Vai ter aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, vai ter constipação, vai ter retenção urinária, vai ter boca seca, vai ter irritabilidade e vai ter transtornos de ansiedade, né? Já que você está
potencialmente agitado, né, adrenergicamente, e irritabilidade, vira uma bola de neve que você destrói a infância de uma criança por causa de uma demanda de hiperprodutividade. Isso reflete nos adultos, né? A criança, ela sai desse transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, o transtorno do desafiador opositor desafiador. E aí, quando ela chega, hoje a gente vê os adultos, né? Eles querem passar num concurso, eles querem passar numa prova, eles querem passar numa prova de residência, eles acabam adotando o mesmo comportamento, né? Cara, você falou das famílias, né? Da estrutura da família e tal, e em geral você deu exemplos de questões conflituosas, né? Mas eu acho que não tá só dentro desse espectro das famílias conflituosas. Eu acho, assim, a pouca disponibilidade dos pais para as crianças e a falta de disponibilidade porque eles saem cedo para trabalhar, trabalham o dia inteiro, são submetidos às mais diversas adversidades no trabalho, sempre pensando assim, eu preciso rentabilizar o meu trabalho, eu preciso São metas ser o melhor, né? Eu preciso ser o melhor e tal. Então isso tira toda a energia da pessoa e aí depois a empresa, vou fazer uma analogia, cospe a pessoa para casa, assim, né? Tinha até um videozinho que antes passava, que a fábrica pega, mastiga, aí no final do dia cospe a pessoa volta para casa. Aí o pai ou a mãe, eles estão moídos, aí chega em casa e todo mundo sabe que a criança continua com energia até bem tarde, e aí os pais não estão disponíveis. E pode ser dentro de um lar mais harmonioso possível, mas os pais não têm essa disponibilidade física. E aí eles apelam para as coisas mais fáceis, né? Então, toma, fica na tela aí, ou acaba falando que filho, eu tô cansado, por que você não vai fazer outra coisa e tal? Então, e aí a criança vai acumulando essa falta de disponibilidade dos pais, ela vai acumulando, e aí no dia seguinte ela tá lá na escola. Ela vai extravasar tudo que ela não aconteceu. Então, de novo, o que eu falei no começo, é um ecossistema que propicia isso. E é óbvio que a indústria farmacêutica viu uma chance de colocar de novo problemas em neurotransmissores, que que quando a gente avalia na prática, eles não ocorrem. Então tem lá essas drogas estimulam dopamina, as catecolaminas, estou falando só os nomes só para jogar. Dopamina, noradrenalina. Então, você vai, na ideia de tentar corrigir, de novo, esse desbalanço químico cerebral, você dá um remédio. E é caro. É um remédio caro, é um remédio com pouca disponibilidade, é um estimulante. As próprias crianças não têm uma tolerância muito grande a essas medicações. Os adultos, em geral, eles pedem mais. Você tem que aumentar a dose, porque é igual a pessoa que faz uso de cocaína. De repente, aquilo lá não é mais suficiente para dar o efeito que ele queria. E essas drogas estimulantes são a mesma coisa. Mas a criança, ela tem baixa tolerância. Ela percebe que ela fica alterada. E aí, de novo, é o que você falou. Aí você vira a balança para outro lado. Aí daqui a pouco a gente está tendo que tratar também a ansiedade, transtorno de ansiedade. Exato. E aí você só vai acumulando diagnóstico psiquiátrico e no fim a raiz do problema, que é entender a dinâmica familiar, criar um contexto. Muitas vezes, quando a gente está no território, às vezes isso em UBS, né? A gente consegue até ir na escola. Teve uma vez na residência que houve a proposta, a gente marcou a visita para ir conhecer a escola. Bom, estamos recebendo carta dessa escola direto, vamos lá ver como é que é, né? E no fim você acaba percebendo que tem coisas De novo, isso não devia ser o papel de médico de família, tá? Tô falando que isso foi uma atividade que aconteceu na residência, só para exemplificar. Mas na prática, quando você vai na escola, você vê que tem muito problema lá, que você pode ajudar a resolver. Não o médico, mas assim, o psicólogo, né? Ou a terapeuta ocupacional. Então tem outros profissionais que podem estar implicados nisso. Só que essa demanda por droga que vai corrigir isso. E assim, não tô julgando nenhum pai que faz isso. Porque, assim, é legítimo
o pai quer ver o filho correr mais, ser o melhor aluno da escola, não quer correr o risco do filho não se dar bem academicamente e, sei lá, não conseguir se sustentar no futuro, não ter uma profissão, né? Então, é um medo legítimo, mas a gente tem que entender qual que é a origem e tentar explicar sempre que essas drogas não são inócuas. Não são mágicas e tem muitos efeitos colaterais, né? E outra coisa também é que você acaba trazendo para casa um efeito, né, comportamental que essas pessoas, elas parece que elas se sentem obrigadas a apresentar um super comportamento, né, uma hiperprodutividade. Então, a pessoa ela não tem direito de descansar, a pessoa não tem direito de falhar, a pessoa não tem direito de pedir um tempo. Então, essa acaba trazendo a que a gente chama de síndrome de burnout, né, que é a despersonalização, né, irritabilidade. E aí, quando chega na síndrome de burnout, aí a pessoa pede afastamento. Então, por que atuou? Precisou chegar na síndrome de burnout, né? Por que o médico não foi lá atrás, né? E conseguiu dividir o contexto, né? Falar o que estava acontecendo, que todo esse tipo de comportamento é prejudicial. E aí acontece válvulas de escape, né? A pessoa aumenta o uso de álcool, então ela começa a beber e aumentar a dose todo dia de álcool, começa a usar outras substâncias, né? Começa a aumentar o uso do cigarro. E aí ela vê, eu acho que ela consegue se imaginar sem saída. Ela fala, a única saída para essa tarefa que eu não posso deixar de cumprir é o uso de substâncias, já que a substância tira o sono, te deixa acordado, te traz essa sensação de que você é hiperprodutivo, né? Tanto que o recorte de profissionais que mais usam Ritalina são os médicos. Você pega escalas de plantões seguidas, 36 horas, 60 horas, tem muito compromisso, tem muita coisa em jogo. Então, ou é por conflito de interesse, de fazer renda a mais, né? E a única opção do cara é fazer plantão, ou uma residência médica, né? Que é hiperprodutiva também, com muitas demandas, muitas metas, né? Prazos apertados e prova. A pessoa ela se vê sem saída, né? O que ela vai fazer? Vai desistir da residência? Ou ela vai largar o plantão se ela tem conta para pagar? Então ela acaba, já que o médico tem um carimbo, né? Ou o outro colega mesmo, vai lá, carimba para ele, e ele entra num ciclo vicioso, porque pontualmente parece que deu certo. Só que o que acontece? Tem que aumentar a dose. E aí começa com 2 comprimidos, 6 comprimidos, 4 comprimidos, uma cartela por dia. E aí, o que acontece é como se fosse uma síndrome do pânico, né? Porque chega uma hora que o paciente ele só tem o efeito colateral do medicamento, né? Ele tem uma intoxicação por Ritalina. E aí, o que acontece? Tem que parar tudo. Tem que parar a residência, não estudar mais para o concurso. E isso traz prejuízo, mas não só para ele, né? Para a família. E a família que está toda preocupada por causa daquilo que aconteceu. Então a gente tem que oferecer, primeira coisa, cuidado, tem que oferecer espaço para essas pessoas, né? Conversar, falar sobre o que está acontecendo e oferecer alternativas, né? Falar que aquilo é perigoso e a longo prazo não vai trazer nenhum benefício. Será que vale a pena arriscar a saúde em detrimento de uma meta? Em detrimento de arriscar a saúde em detrimento de um alvo financeiro, né? Então, assim, até que ponto, né, que a gente está fazendo para os pacientes? Porque para os adultos, né, que eles querem, vamos supor, passar num concurso público, aí eles querem tomar Ritalina para render mais o tempo, né? Você até que consegue administrar melhor as demandas do paciente, falar que aquilo é prejudicial, que não vai aumentar o poder de aprendizado, não vai aumentar o poder de concentração dele. Muito pelo contrário, vai deixar ele mais acordado, né? Mas não quer dizer que tem retenção de conhecimento. Muito pelo contrário. Isso é bem estudado, inclusive, né? Qual que é o efeito de fato, né? Porque parece tentador você falar que você vai usar uma droga, que você vai ficar mais focado
e vai conseguir desempenhar melhor nas suas atividades. Acontece, foi feito um estudo em que eles viram, com adultos, né? Um estudo para ver como que é o efeito dessas drogas nessas pessoas. E aí, e como que elas a nota que elas davam para o desempenho delas. As pessoas que estavam no grupo que usou a droga, elas davam uma nota de desempenho muito maior do que as pessoas que estavam no grupo placebo, que não tomou nenhum medicamento. Aliás, que tomou um medicamento, uma pílula de farinha, né? Que a gente chama de placebo. Eles davam uma nota pelo desempenho muito maior que os outros. Só que a nota final era igual. Nota da prova era a mesma. Mas ele achava que ele tinha, né? Então, é como qualquer estimulante, né? Às vezes, o álcool em doses, o próprio etanol, quando a gente começa a ingerir, ele é uma droga desinibidora, né? No início. E você toma decisões, você acha que você pode tudo, você deixa de ser tímido e tal. É um efeito parecido. Só que no fim, o resultado é igual. E em termos de profissões que exigem criatividade, um pensamento espacial, em geral essas pessoas vão pior com essas drogas. Então, é complicado a gente atribuir ao efeito delas como um efeito bom, como um efeito que vai trazer melhor resultado. Na verdade, você vai achar que você está trazendo melhor resultado. Só que no fim você está virando vítima de uma droga que você precisa de cada vez maior dosagem para você ter o mesmo efeito. E curioso assim que a maioria dessas drogas, hoje em dia já tem as de liberação lenta, mas a maioria dessas drogas, elas têm uma meia-vida curta. Então você tem que fazer 4, 5 tomadas ao dia. Isso é o gatilho perfeito para você fazer uma droga que você precisa aumentar cada vez mais. Porque você sobrecarrega seu corpo fica, entre aspas, acostumado com a droga e você cada vez mais vai precisar de uma dose maior. Porque os mecanismos intracelulares que ocorrem... Faz down regulation, né? Esses mecanismos intracelulares às vezes não são bem conhecidos. A bioquímica da célula para fora é perfeita, maravilhosa, tal. Da célula para dentro e a repercussão disso é pouco conhecida. Então, a gente consegue só ver os efeitos com estudos clínicos, né? Que a gente sempre martela nisso também. E, de fato, não tem uma melhora. Então, eu lembro dos colegas meus que usavam antes de prova. Na prática, o que parecia era como se ele tivesse ingerido uma grande quantidade de cafeína, porque ele conseguia ficar acordado e você conseguia ver claramente quem estava usando, porque a pupila fica super dilatada, né? Aí eu chegava assim para estudar com os colegas e eu falava, nossa, vocês estão estudando aqui já faz tempo? Tamo, aí tá todo mundo lá com aquele pupilona assim, eu falava, cara, tá usando, né? Pois é, mas eu acho que o que tá por trás é o medo, né? É o medo de não passar na prova. E aí a pessoa... Para lidar com o medo, ela acaba na dúvida, né? Tem 50% de chance. Ela pode tomar ou não tomar. Ela aí, pelo medo, ela acaba cedendo, né? E sabendo que não vai atrapalhar, né? O estudo vai deixar ela acordada, ela acaba optando, né? Por tomar. Isso é só esse negócio que você falou da prova, desculpa, é que talvez a gente toca aí, falando de prova, a gente toca numa formação baseada em uma questão punitiva da educação médica. A educação médica não pode ser punitiva. Ela tem que... Punitiva no seguinte sentido. Você não pode punir o cara diretamente ou só punir a pessoa por um conhecimento não adquirido, porque ele precisa daquele conhecimento para a vida. Então você faz uma prova essencialmente punitiva, não formativa, no caso, punitiva no sentido de que se ele for mal nessa prova, ele reprova e ponto, acabou. Não é esse o ponto. Esperando que ele vai estudar ano que vem melhor, ou semestre que vem melhor. Isso não acontece. Ele vai deixar para a última hora de novo. Você precisa tentar criar formas de avaliação formativas. Né? Então a gente às vezes toca na educação médica, toca na parte financeira, como os médicos são remunerados. Então, a gente está sempre... Só para lembrar, assim, que avaliações punitivas não são a melhor coisa. E você cria esse tipo de coisa. Então, eu lembro das provas, tinha algumas provas na faculdade que a gente virava a noite estudando. Isso não está certo, né? E, no fim,
é uma prova mal feita, na verdade, né? É uma tristeza que você vê, e os professores antigos, catedráticos, fazendo provas mal feitas e os alunos tendo que fazer esse tipo de coisa. Então, de novo, é o ecossistema que favorece esse tipo de coisa. E a competitividade acima de tudo, né? E o risco de suicídio entre estudantes médicos, né, da faculdade de medicina é muito maior do que qualquer outra faculdade, né? E aí a gente fica sem entender por quê, né? E é o que a gente está falando aqui, né? Tem uso de substâncias, provas, prazo apertado, plantões no meio de prova, né? Então, realmente é impossível, né, lidar com tudo isso. Então, esse estresse crônico, né, que existe. E aí você acaba trocando um remédio, você precisa de outro remédio para lidar com o efeito colateral daquele remédio. Sim. Então, a pessoa, ela começa a ter dor de cabeça, começa a ter insônia, começa a perder autoestima, começa a perder libido. Então, o que ela faz? Começa a tomar remédio para dor de cabeça, começa a tomar benzodiazepínico para dormir, começa a tomar antidepressivo, porque começou a ter o estresse crônico e, de repente, foi tudo por causa de uma meta, uma demanda, um medo, né? E o uso exagerado de uma droga que basicamente estragou todo o ciclo de vida daquela pessoa que seria extremamente importante. Né? Sendo que o mais importante, talvez, numa área do conhecimento é você ter as pessoas contribuindo para a melhor formação de todos, né? Ao invés da competição, e isso é estimulado a faculdade inteira, cara. Eu lembro que aí no final de cada ano tinha o melhor aluno do primeiro ano. Não, e na formatura também, né? Sim, o melhor aluno do segundo ano. O melhor aluno do terceiro ano. Aí no final, o melhor aluno no final. Cara, isso aí não faz sentido. Enquanto turma, eu acho que vale a pena a gente melhorar. Bom, o que essa turma construiu coletivamente, o que eles fizeram que desenvolver alguma coisa nova para educação médica, seja para educação médica, seja para, né, melhora do currículo. Não, a gente e aí, cara, e o prêmio, assim, cheio das honras, né, com plaquinhas e tal, e homenagem aos professores. E aí, no fundo, você nem sabe se o cara vai ser um bom médico. Não tô falando que os meus colegas que ganharam esses prêmios não são bons médicos, mas eu tô falando assim, né? Você não sabe não como é um que ele vai atestado, desempenhar. né? Você não sabe. E aí tem aquele documentário, né, no Netflix, que é o Take Your Pills, né? Sim. Então, cara, ali demonstra basicamente a realidade, né, de uma comunidade universitária, né? Porque existe um medo tão grande de não passar nas provas, né? Principalmente nos Estados Unidos, que as universidades são particulares, né? Então, existe famílias, né, com programas, né, de pagar a faculdade do filho desde que ele nasce, né? Então, existe esse investimento financeiro, né, ao longo da vida, e não tem como o jovem ali, né, o adulto, né, no caso, adulto jovem, ele ter um fracasso, né? Não existe essa possibilidade. Então, primeira coisa, ele se esforça, né? É correto se esforçar, mas ele vê que todos os colegas estão usando as Smart Pills. Todos os colegas estão ali sob efeito, né, dos medicamentos. No documentário, claramente, né, os depoimentos, né, mostram a quantidade de medicamento e tudo, como eles conseguem. E, inclusive, roubo de medicamento, né? Com uma pessoa sem e ela não consegue uma receita, ela rouba a Ritalina do colega. E aquele colega se sente prejudicado por não tomar a Ritalina, porque senão ele vai ficar para trás, né? E outros estudantes acabam virando drug dealers, né? E assim, é super controlada a prescrição desses medicamentos, mas tem alguém que consegue um jeitinho de... Aí eles vendem essas drogas. Então vira um mercado paralelo dentro da universidade, essas, né, que mostra no documentário. Eles falam lá do tal do Adderall, né? Que acho que é uma formulação que a gente não tem no Brasil. Que é uma anfetamina também. Sim. E os alunos acabam entrando nesse negócio publicamente, até eles mostram lá no filme. O aluno falando, eu tenho aqui, você não quer comprar por $5 e tal. Então, o cara vira um drug dealer na universidade por conta dessas medicações. Então, é um comportamento muito estranho da nossa sociedade, né? Que essa demanda por competitividade, você é empresário de si mesmo, você tem que fazer por você, senão pelos outros. Essa individualidade acaba criando, né,
quando amplifica populacionalmente, você acaba criando esse ecossistema que medicaliza, que, enfim, isso acaba batendo lá na porta do consultório, a gente tendo que resolver. E cada vez mais cedo, né? Antigamente, a prescrição das smart drugs para as crianças era de 10 a 11 anos, em média, né? Agora já está passando para 6 a 8 anos, sendo que elas são liberadas a partir do 6º ano de idade, eles já liberam o uso dessas drogas nas doses e tal. E assim, é super inadequado, né? Daqui a pouco vai poder para 4 anos. O que os caras querem é mais colocar tornar pessoas pacientes, né? É o famoso do primeiro episódio. A mercantilização de doença, que tá sempre no pano de fundo aí das nossas práticas. Então, a mercantilização de doença acaba acontecendo para esses médicos que não estão do lado dos pacientes, né? Porque entra nesse problema da autonomia médica, né? Que ele pode fazer o que ele acha que pela ciência deve ser feito, e isso não é uma realidade, né? Porque a gente tem que atuar de forma mútua, né? Dependendo de um sistema de saúde, né? Outra forma é o aumento de diagnósticos, né? Pelo DSM também. Então você pega lá antigamente, né? Era só neurose ansiosa, agora tem um transtorno de ansiedade generalizada e a síndrome do pânico, e agora tem um transtorno de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno de ajustamento. Transtorno do ajustamento, a síndrome das adaptações. Então, assim, você vai rotulando dificuldades da vida, né? E aí colocando isso como doença, ou seja, vai transformar as pessoas saudáveis em doentes, e isso facilita o uso de qualquer instrumento. Pode ser medicações, pode ser exames, né? Ou seja, mais uma vez, usando os ciclos de vida, né, das pessoas. Agora, as crianças, né? A gente parece que não consegue ir contra a indústria farmacêutica, acho que a gente nunca vai conseguir, né? É um poder de influência muito grande. Mas a gente precisa de médicos do lado dos pacientes. A gente tem que saber que existe essas rotulações de forma influenciadas, né, por conflitos de interesse, que é interessante, né, para quem vende esses medicamentos, fabrica esses medicamentos, que todas as crianças usem. E o mundo ideal deles é que todas as crianças sejam hiperprodutivas, né, sejam profissionais com 4 anos, né, que atingem metas de adultos, né? Isso não é uma realidade. A gente não pode vender um sonho por um comprimido, né? E só que se a gente não tiver médicos do lado dos pacientes, né, acontece um tipo de manipulação social muito grande, porque assim, a indústria farmacêutica ela não precisa manipular a sociedade inteira. Ela manipula primeiro os líderes de opinião. Sim. Então pega um psiquiatra que defende o TDAH, que defende o autismo precoce, da forma mais sensível possível, e defende que o único tratamento é o estimulante, né? Ou o metilfenidato. Ou a indústria também, ela patrocina grupos de pacientes. Então, assim, muitos pacientes ansiosos, né? Muitos pacientes com esse componente somático, esse componente de obsessão, né? Por conseguir um exame, conseguir um medicamento, eles formam grupos, né? Aí esses grupos têm sites, têm páginas sociais e tal, e recebem, estão dentro do payroll, né? Estão dentro da folha de pagamento, né? Das indústrias, das corporações, e esses grupos de pacientes, né? Tipo assim, o grupo no grupo das mães com filhos com TDAH, grupo das mães do autismo, eles recebem patrocínio para usar as mídias sociais para alertar, awareness, né? Alertar campanha de conscientização, campanha de conscientização sobre a doença, então para justificar o que está acontecendo. E, na verdade, se a gente deixar não fazer nada, né, essa tendência é aumentar. E muitas vezes, até por falta de conhecimento mesmo, né? Dos pais, falta de cuidado, ou assim, você abre a sua rede social, tem lá, seu filho pode ser autista. Dá uma olhada vê se ele apresenta esses comportamentos.
Então, você está no carro, você ouve um rádio, você está num filme, o filme mostra essas coisas. Então, existe uma propaganda muito grande para medicalizar as crianças. E, na verdade, o que a gente precisa é, primeiro, da mesmo outro assunto que a gente estava explicando, né, que é a falta de acesso à consulta médica, né? Como o médico ele vê esporadicamente, é muito fácil para ele passar um remédio, né? Então, tipo, a consulta é curta, o retorno é esporádico, então ele quer resolver aquilo da uma forma mais fácil possível. Então, assim, até uma válvula de escape pro médico, né? Tipo, toma logo esse medicamento e fala pra escola que você já tá usando e não precisa voltar. Ou seja, fazer o trabalho contrário, né, é muito mais difícil, só que é o trabalho certo. Então, e assim, a gente tem que sempre voltar e falar, ó, eu acho que os pais, eles querem sempre o melhor. A gente não tem dúvida que um pai ou uma mãe não quer o melhor pro filho. Mas o que a gente traz aqui é essa reflexão, né? E, de novo, não parar o remédio sem falar com o seu médico. Independente do que, se isso... se a gente está sendo convincente, mostrando os estudos e tal, não parar sem conversar com o médico. O que a gente está mostrando é todo esse tecido social que se coloca por trás da venda dessas drogas. E essa questão das campanhas de conscientização, elas sempre são, que eu usei um termo que eu usei, pintado de ouro, né? Parece que a pessoa está te ajudando, né? E aí, para os médicos, às vezes vem o representante farmacêutico. Aí o cara vai lá, ele fala assim, aí você pode estar em plena sua consciência que você não vai querer aquele cara, que você não vai usar aquele remédio. Mas aí ele fala assim, doutor, mas fica aí algumas amostras. Cara, é você fazer você fazer isso, você já aumenta muito. Tem estudo que fala que a chance de um médico prescrever um medicamento após a visita de um representante é 3 vezes maior. Então, os caras estão sabendo como fazer, né? Sim. Cabe a gente a refletir se isso está sendo melhor. E os pais querem o melhor para os filhos, a gente não tem dúvida disso. Na consulta médica, a gente tem que fazer a medicina centrada na pessoa. Esse talvez seja, além dos transtornos mentais comuns, né, da síndrome de burnout, dos sintomas clínicos inexplicados, sintomas medicamente inexplicados, essa demanda da escola para que use algum estimulante, algum remédio para um problema de saúde, que na verdade não é o que mais cabe à medicina centrada na pessoa. Se você entender, usar o CIF, né? Entender os sentimentos, entender a ideia, entender a funcionalidade, entender a expectativa, então não é quebrar a expectativa, né? Na verdade, você tem que girar a chave, você tem que mudar o contexto. Fala assim, olha, esse medicamento, ele não é milagroso, ele não vai atender a sua expectativa, ele não é isento de efeitos colaterais, ele vai trazer danos tanto para a criança agora quanto no futuro. Então, assim, entender a dinâmica do que está acontecendo, do que eles querem, é papel do médico aprender também a lidar com isso, né? E saber impor limites. Então, tanto o médico aprender a dizer não, né, para essas drogas, quanto os pais, né, dizer não para a escola também, né? Fala assim, olha, eu entendo a preocupação de vocês, mas uma avaliação médica bem feita, que geralmente eu faço, né? Eu peço para a criança perguntar do que ela gosta, do que ela brinca, escrever o nome dela, fazer um desenho, apontar para mim o que é o desenho, desenha a família, faz uma brincadeira com ela, vê o que ela consegue se expressar. Você identifica que todas as crianças têm uma comunicação adequada. É muito raro você ter uma alteração cognitiva, né, numa criança que consegue se comunicar, expressar, brincar. Só que o problema é que a gente não traz para consulta os conflitos familiares, né? Então, assim, é de se esperar que uma dinâmica conflituosa, que um contexto de mudanças, né, mudança de cidade, mudança de escola, existe sim
uma falta de paciência, né? Uma falta de empatia com o que está acontecendo com a criança. Mas lidar com isso, né? É muito difícil dentro da consulta, porque é muito fácil para o médico as armas médicas, que é exame e remédio. Se fosse só exame e remédio, a medicina estava resumida em 2 coisas que, na maioria das vezes, não trazem benefício para o paciente. Né? Eu acho que eu falei tudo que eu queria. Contemplado? Aham. Beleza. Então, encerrando aqui o nosso episódio, o assunto, mais uma vez, não esgotado completamente, né? Falamos dos pormenores, os mínimos detalhes e alguns conflitos que sempre acontecem, né? Que deve ser trazido isso para as consultas médicas. A gente gostaria de ver a interação, né? Das pessoas que estão assistindo e ouvindo, através das redes sociais, trazer a colaboração, né, dos colegas também, tanto os médicos de família quanto os especialistas, todos os profissionais da saúde, o que eles acham, como eles poderiam contribuir, como a gente poderia melhorar. Mandar um e-mail no medicinadefamiliapodcast@gmail.com e no Twitter, o Medicina Podcast. Perguntas, sugestões, críticas, mandar nos comentários, nós vamos ler todos e responder. Segue a gente nas mídias sociais, se inscreva, ative o sininho para os novos episódios. Voltamos no próximo vídeo, no próximo episódio, e até a próxima. Até a próxima.